Na semana passada, a Câmara de Vereadores de Farroupilha promoveu uma audiência pública para tratar sobre a perturbação do sossego público no município. O encontro foi provocado pelo vereador do PSB, Juliano Balgarten. A audiência pública contou com a presença do comandante da Brigada Militar de Farroupilha, Tenente Coronel Giovanni Gomes, e do capitão Jean Pedro, do promotor do Ministério Público de Farroupilha, Dr. Rodolfo Grezana Correia, do secretário de Gestão e Governo da Prefeitura Municipal, Thiago Galvão, e do responsável pela Guarda Municipal de Farroupilha. Depois da explanação das autoridades, o público presente pôde se manifestar sobre o assunto. O vereador Juliano Balgarten fez questão de frisar de que vai propor alterações no Código de Posturas do município para regulamentar alguns pontos. Primeiro eu quero agradecer à Rádio Espaço, à TV Serra, por nos ajudar na divulgação e todo o público presente, autoridades. Na verdade, eu propus algumas coisas, porque eu acho que tem que ter um encaminhamento à audiência pública. Se a audiência pública não tiver um encaminhamento, ela fica vaga. No Poder Legislativo, no que tange o Código de Posturas, eu penso que tem que se criar uma comissão especial. Mas é necessário 1/3 dos parlamentares. Por quê? Porque senão fica batendo boca e não avança. Então nós precisamos, além de reunir os vereadores, Secretaria de Gestão, Brigada, enfim, todos os entes envolvidos. Quanto à questão do outro assunto que é pauta, toda semana as pessoas me procuram e já fizemos, inclusive, reunião no bairro Nova Vicência, que é a questão do barulho das motos, e hoje 2 ou 3 cidadãos trouxeram a baila aqui nas suas manifestações, que foi o fato disso. Qual que é a nossa proposição? A nossa proposição é a seguinte: nós buscarmos, então, fazer uma cooperação entre a rede de entrega, de fast food, lanches, pizzarias, para o quê? Para conscientizar os motoboys a não usarem o escapamento aberto, que isso gera muitos danos, não somente para as pessoas que estão no seu horário de descanso, de lazer, mas nós temos que lembrar dos acamados, nas pessoas idosas, as crianças com espectro autista e os autistas de outras idades também. Então é importante. E também eu referendei o trabalho da Brigada, que vem atuando junto ao trânsito, mas precisamos fazer, sim, outras ações focadas nas motocicletas para ter uma ação mais efetiva. O coronel Giovanni, ele questionou a falta de público nessa audiência pública para tratar a questão do sossego público, de interesse da população. O senhor também comunga da mesma ideia? Eu lamento e agradeço quem veio, porque muitas vezes o vereador é procurado e questionado por inúmeros temas. Eu propus, eu levei adiante, mas não adianta só dizer, tá aqui, porque está acontecendo isso na minha rua, lá no bairro, etc. As pessoas precisam participar. Não adianta elas fazerem reclamar que os órgãos de segurança não fazem, que o Poder Executivo, Legislativo. Hoje era uma noite de casa cheia. Por quê? Porque o problema da perturbação do sossego público, ele afeta todos. Então, eu saio com o dever cumprido do papel do vereador professor Juliano de ter proposto o debate e ter proporcionado. Mas o pessoal que quer participar tem que participar. O comandante do 36º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Giovanni Gomes, avalia que a audiência pública foi positiva, mas lamentou a baixa participação da população no encontro realizado na Câmara de Vereadores. Sempre importante a participação, como já foi falado aqui, de todos, né, da comunidade e também dos órgãos, das entidades, né? Todos têm a sua área de atuação, sua área temática específica, né? A Brigada Militar na parte ostensiva, na parte operacional, a Guarda Municipal também, o Poder Público, né, na questão das casas, em questão dos bailes, enfim, da questão da cedência do alvará, devido à análise, né, que é feita anteriormente, né? E a questão toda do poder, da questão da Câmara de Vereadores também, em realizar nessa audiência pública, em que eu admito, né, eu fiquei surpreso porque eu esperava uma casa cheia, né, pelo assunto, o assunto é deveras polêmico, né, intrigante, e eu fiquei, né, surpreso na questão de ter em torno de 30 pessoas. Por um assunto que seria até da participação da própria comunidade em trazer fatos, em trazer situações, até mesmo ideias, sugestões, para que a gente trate, né, no todo.
né? Como foi falado aqui, será aberto novos espaços, principalmente pela Câmara de Vereadores, para a gente pontuar e para a gente também conversar mais sobre isso e chegar num denominador comum. A Brigada Militar atuante dentro das 24 horas por dia, né, com todo o seu efetivo, que atende às demandas do município, ela faz o possível via porta de entrada 190, atendendo aquilo que é necessário atender dentro, como foi falado aqui por mim, dentro de prioridades, né? Não que não seja a perturbação uma não prioridade, mas ela vai ficar numa fila se, por exemplo, estiver ocorrendo uma ocorrência de perigo à vida. Tá? Que a gente dá prioridade para a vida, o momento do tempo-resposta da ligação, né? O fato que acontece e o assunto pormenorizado, o assunto detalhado trazido pela própria comunidade nos auxilia a traçar um planejamento estratégico justamente para a gente atuar no foco do problema da comunidade e da cidade também. Pelo fato como transcorreu a audiência pública, se percebe que a população não tem o conhecimento de como funciona toda essa questão? Exatamente, alguns não sabem como é que funciona e esses momentos são importantes para a gente, cada setor, né, cada entidade, explicar o que começa o trabalho numa entidade e termina na ponta, por exemplo, pelo próprio promotor, né, o Rodolfo Grezana, explicar o que o Ministério Público faz, né, o que ele precisa, como foi falado aqui, a parte interessada, as partes interessadas, né? Eu posso ligar, mas se tiver mais personagens, se tiver mais pessoas envolvidas no mesmo problema, isso facilita uma transação penal, isso facilita uma abertura de procedimento até mesmo junto ao Ministério Público. E a Brigada Militar, sendo acionada e tendo a parte interessada, vai constar em documento oficial da Brigada Militar o que aconteceu, os fatos, né? Que a gente sempre fala. As respostas às perguntas, o que, como, quando, onde e por quê. Respondidas essas respostas, a gente tem um fato, a gente tem uma coisa palpável, concreta, que é o horário, o que está acontecendo, quem são os envolvidos, tem veículos, quantas pessoas, qual tipo de comércio, estabelecimento, tipo de algazarra, é um veículo com som alto, é um estabelecimento, tudo isso vai constar na documentação da qual o Ministério Público depois vai se valer para levar à frente os procedimentos. Então é bastante importante e, como eu disse, eu fico surpreso com a falta de comparecimento do público. Eu tinha falado até com o vereador Juliano, justamente das várias chamadas que foram feitas no meio de comunicação, inúmeras chamadas, né, toda hora passando ali, chamando o pessoal, convidando o pessoal para vir aqui, né, e a gente encontra aqui reais interessados, que trazem seus problemas, que vêm saber justamente, nada mais como você falou, dessa questão do conhecer aquilo que eu não conheço. Tomar conhecimento daquilo que eu desconheço, né? Então isso é importante, que a população se faça presente, não só nessas ocasiões, mas em todo e qualquer tipo de informação e situação que for apresentada pela Casa Legislativa, né? Para a cidade melhorar. A audiência pública sobre a perturbação do sossego público em Farroupilha foi realizada na quarta-feira, 27 de março, no plenário do Legislativo Municipal. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.